Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a amada igreja do Senhor a se colocar sobre seus pés nesta noite, para darmos início a mais um término de campanha, a qual o Senhor tem falado tremendamente aos nossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Curvem vossas fontes. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua amada e santa presença, ó Deus, eu venho aqui nesta noite, ó Deus, te pedir, ó Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha manifestar o seu poder e a tua unção neste lugar, Pai. Estamos aqui nesta noite, ó Deus, para render louvores e graças ao teu santo nome e te agradecer, ó Deus, por mais uma vez poder estar na tua santa presença, por mais uma vez permitir-nos, ó Deus, finalizarmos, ó Deus, esta campanha, a qual, ó Deus, fecharemos com chave de ouro diante da tua santa presença, Pai. Que o Senhor venha usar, ó Deus, o pré-leitor nesta noite para falar aos nossos corações, Pai. E que possamos, ó Deus, estar atentos, ó Deus, à voz do Espírito Santo, a qual já se encontra, ó Deus, diante da tua casa, Pai. Tome os intercessores, tome, Pai querido e Pai amado, o grupo de louvor, oceano de unção. Tome o grupo das irmãs, Pai querido e Pai amado. Tome, ó Deus, as nossas crianças, a qual, ó Deus, são escolhidas do Senhor, a qual, ó Deus, tem aprendido, ó Deus, o caminho certo, ó Deus, a caminhar na tua presença, Pai. Ó Espírito Santo do Senhor, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, toda seta lançada contra as nossas vidas, seja quebrada agora em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos que estão a caminho da tua casa, os nossos irmãos, ó Deus, que se encontram nos seus lares, não podendo estar cultuando, mas o Senhor vai os visitando, tomando em tuas mãos, Pai querido e Pai amado, ministrando a tua palavra, guardando, protegendo, Pai. Eu entrego a ti, ó Deus, este culto e te peço, ó Deus, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, Pai. E que o Senhor, ó Deus, venha descer com resposta, ó Deus, no clamor da tua amada igreja, a qual está, ó Deus, diante da tua santa presença neste dia de hoje, Pai querido. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, mais uma vez, por poder estar, ó Deus, diante do teu altar, falando do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia, Pai querido. Graças te damos e rendemos louvores a ti nesta noite, Pai. Fique conosco, encha-nos, ó Deus, pela tua palavra, com o teu poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de dar a oportunidade para a pastora Regiane trazer um hino da harpa nesta noite, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus fiel, Deus maravilhoso, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Salve a igreja, uma paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero louvar 304 com os irmãos. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. A face adorada de Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amém? Grandioso é o teu nome, Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, como a rei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, ele
com a amada igreja do Senhor, a qual vai nos dizer assim: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de dia, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor, a qual me toca muito, é o verso 8, que nos diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. O Senhor, Ele sempre tem nos guardado, o Senhor, Ele sempre tem nos dado livramento dia após dia, livramentos a qual a gente tem presenciado e livramentos a qual o Senhor permite que não presenciamos, mas Ele dá o livramento para nós. Louvado seja Deus. E Ele não dorme, Ele não brinca, o Senhor, Ele não tosqueneja, Ele está guardando a tua casa, Ele está guardando a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor Oceano de Unção para estarmos adorando ao santo nome do Senhor Jesus nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Estamos muito felizes aqui com o Ministério Grupo de Louvor. Aleluia. Estamos encerrando essa campanha, né? E espero começar outra logo. Amém? Eu creio que todas essas 12 semanas aqui, né, onde Deus falou conosco através de várias formas, através de várias pessoas aqui, que foram boca de Deus mesmo. E eu convido você nessa noite especial a estar adorando a Deus no grupo. Deixe todos os seus problemas, suas aflições lá para fora. Aliás, coloque no altar de Cristo, porque Ele é o único que pode resolver tudo. E nesse momento aqui, apenas quebrando seu coração para adorá-lo. Porque é isso que nós estamos aqui nessa noite, para adorar o santo nome de Jesus. Amém? Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também não sou. Eu só quero tua presença.
tua graça já me basta. Aleluia, Deus maravilhoso. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, Santo Deus de Israel, aleluia. Nós bendizemos o santo nome do Senhor, a tua presença nesta noite. E te pedimos, Pai querido, que o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Intervenha, ó Deus, sobre as nossas vidas nesta noite. Agora, Deus, encerraremos, ó Deus, esta campanha debaixo da tua graça, Pai querido. Louva, Deus, o teu povo que veio, ó Deus, clamar o teu santo nome. Ah, Espírito Santo, traga, Deus, sobre cada mente nesta noite. Que os nossos corações possam estar abertos, ó Deus, para a tua santa presença, Pai. Que possamos nos renunciarmos dia após dia diante do teu altar. Que possamos, Pai querido e Pai amado, nos prostrar diante da tua presença e declarar, ó Deus, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é soberano em nossas vidas, Pai. Ah, querido Deus, trabalha em nossas vidas, Pai. Repreenda, ó Deus, toda a fúria do inimigo, todo laço do embaraço seja quebrado nesta noite, Pai. E que possamos só sentir a tua presença, Pai querido. Que possamos invocar o santo nome do Senhor. Ah, Espírito Santo do Senhor, manifeste o seu poder nesta noite. E que possamos ser visitados pelo teu Espírito Santo, Pai querido. Eu te peço nesta noite que o Senhor toque, Deus, sobre a tua igreja, Pai querido. Faça morada em nossas vidas. Ah, Espírito Santo do Senhor, venha, Deus, tomar as nossas vidas. E que possamos, ó Deus, nos redimirmos diante do teu altar. Que possamos, ó Deus, sentir, ó Deus, a tua presença neste lugar, Pai querido. Santo, santo é o teu nome, Deus maravilhoso. Aleluia, 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 Pai querido. Santo, santo é o Senhor Jesus. Ah, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, ah, Jesus querido. Pois o anel ele me tirou meu, novas sandálias pra suportar o brinde. Pois o anel ele me tirou meu, novas sandálias de sim. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no minha mão de sua glória, sangrando madeiro morri, e não perdoou, salvou puro. Ele me deu um destino, uma carne e pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pois o anel ele me tirou medo, novas sandálias pra suportar
E eu não posso deixar de entender o que Deus quis falar, pelo menos comigo nessa noite. Nós tínhamos escolhido outros louvores para cantar, mas eu amei a Deus e tinha uma outra ideia para essa noite. E eu convido toda a igreja, com todo o seu ânimo, com toda a sua alegria, a declarar maravilhosa graça. Porque essa graça nos alcançou, essa graça nos salvou. Mesmo nós não sendo merecedores, ainda assim Jesus morreu por nós. Então vamos declarar com alegria. Amém, igreja? Amém. Você nos ajuda com as mãos? A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça.
Louvado seja Deus. Eu gostaria de abrir uma oportunidade para um testemunho nessa noite. Em seguida estarei fazendo a leitura do dízimo e oferta, amém? A oportunidade. Aleluia. Salve a igreja que a paz do Senhor, amém? Amém. Amados, é um testemunho assim de. É um agradecimento para Deus, porque domingo eu fui fazer umas compras e tirei um dinheiro do banco para pôr, pus na carteira e tem um cartão que eu pago o cartão porque está no meu nome, mas é do meu patrão. Ele que paga. E o cartão não tem limite. Estava tudo na carteira, mas chave da casa. Fui para o mercado, fiz as compras, enchi um carrinho de compra. Fui comprar fruta, porque eu gosto de comprar bastante fruta no domingo. Fui na banca de fruta, comprei todas as frutas. Quando eu fui assim, escolhendo as frutas, eu deixei a carteira lá. Uma fila imensa, andei o mercado inteiro, andei, cheguei no caixa, uma fila imensa. Chego lá, começo a separar as frutas. Minha carteira, meu Deus, cadê a carteira? Tinha bastante dinheiro dentro. Falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou pagar essas contas? O cartão está... E como é que eu vou entrar em casa? Que a chave ficou na carteira. Ai, menina, isso aqui é maluco pro mercado. Procurei, perguntando pro mercado assim. Falei, Jesus, e agora? E procura essa carteira e vai para lá e vem para cá. Eu falei, mas aonde eu deixei? Fui em tantos lugares, né? Sei lá, andei. Aí eu falei assim, eu parei bastante tempo na banca de frutas, eu comprei bastante frutas, será que eu deixei lá? Amados, eu falei, Senhor, está na tua mão. O Senhor sabe da minha fidelidade contigo, então está na tua mão. Cheguei na banca de fruta, amados, estava cheia de gente a banca de fruta. Minha carteira estava lá, bonitinha, em cima da banca. Aí eu louvo a Deus, porque Ele é fiel, né? Glória a Deus. As palmas para o Senhor, amados. Iremos fazer a parte administrativa e espiritual nessa noite. Eu convido a amada igreja do Senhor a abrir as vossas escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, e cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que devemos entregar o nosso melhor. Então que nessa noite possamos entregar o nosso melhor diante do altar do Senhor. O Senhor, Ele tem abençoado muito o teu povo. Então por que não contribuirmos na casa do Senhor? Esta porta só está aberta graças aos nossos dízimos e ofertas. Porque muitos já se fecharam, porque não tem recursos para manter aberto um salão. Mas nós temos a graça do Senhor que tem nos concedido de estarmos com esta porta aberta neste lugar para evangelizar e ganhar almas. Louvado seja Deus. E ajudar ao próximo. Possamos contribuir com amor nesta noite. Louvado seja Deus. O nosso general é Cristo, seguimos teus passos, em o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, em o inimigo nos resistirá. O inimigo nos resistirá. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Emerson para
trazer a palavra do Senhor. O pastor Aguibaldo estará orando pelo nosso pastor. No encerramento do culto, a pastora Ana Paula está com a oportunidade. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Então, os amados irmãos se coloquem de pé, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus e poderoso Pai, Tu és o alto, sublime, o Senhor habita a eternidade. Deus amado, Deus queremos louvar e agradecer ao Senhor, a Deus amado, por mais esse dia, por mais essa campanha, pela vida do Teu ungido. Pedindo que o Senhor mais uma vez, Senhor, usa a boca do Teu servo e traga a Tua palavra. Usa o pregador, Deus amado, Deus querido, e envia a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos nesse momento e repreendemos toda ação do adversário, toda retaliação do inimigo. Oh Deus amado e Deus querido, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e cumpra o propósito pela qual o Senhor enviou. Assim louvamos e agradecemos ao Senhor e recebemos o Seu ungido com as salvas de palmas. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Obrigado. Representando o mês de dezembro, é o último mês do nosso calendário. É um mês de balanço, né? Um mês de reflexão, um mês de festas também, né? O mês de dezembro é um mês de tradição, digamos assim. Mas é um mês de reflexão, onde a gente faz o balanço do ano, né? Então eu quero trazer uma palavra de reflexão, falar de 4 homens que estão na galeria dos heróis da fé, né? Abel, Enoque, Noé e Abraão. São os 4 primeiros que aparecem aqui na galeria da fé, verdade? E nós sabemos, irmãos, que tudo que nós fazemos e nos movimentamos é por fé, nós não andamos por vista. Talvez isso seja um grande ponto de nós recebermos de Deus aquilo que nós pedimos, clamamos para Ele. É ativarmos a nossa fé, amados. Ativarmos a nossa fé. A fé é muito importante. Tudo, se estamos aqui nessa noite, é por fé. Se fizemos essa campanha, é por fé. Se louvamos, é por fé. Acreditamos que o Espírito Santo está dentro de nós. Mas alguém já viu? Não, é por fé. Tudo que nós fazemos em nossa vida cristã é pela fé. Amém, amados? Então eu vou ler o versículo 1, a igreja, o versículo 2. Os irmãos podem se sentar. Eu leio o versículo 1, a igreja, o versículo 2. E nós vamos até o versículo de número. Agora tem um, né? Agora. Glória a Deus. Isso. Está equalizado? Não, né? Tá bom? Tá bom? Tá bom, Marcos? Amém. Versículo 1, igreja, versículo 2. E assim nós vamos até o versículo de número 9. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos aqui é o mundo físico, o mundo espiritual, né? Que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ofereceu a Deus. Vamos lá, irmãos, vamos todos juntos? Vamos todos juntos, então desqualificados. Tá no 3. 1, 2 e 3. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara.
visto como antes de ser da transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Amém, irmãos? Amém. É essa palavra que Deus colocar em nosso coração. O interessante desses 4 primeiros homens aqui da galeria dos heróis da fé é que todos eles tinham uma fé, trouxeram uma fé tão convicta em Deus, né? E eles não tinham sequer a palavra escrita, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham mandamentos, eles não tinham a palavra escrita, mas mesmo assim eles alcançaram uma fé que agradara o coração de Deus. Veja, amados, que esses homens, o nome deles não foi escrito lá na calçada da fama de Hollywood, mas o nome deles foi escrito na galeria da fé, né? Eles alcançaram testemunho diante de Deus. E nós, amados, a fé ela tem pelo menos 3 ramificações. Em Romanos diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós queremos que a nossa fé cresça, mas a fé pode crescer? Claro que a fé pode crescer. Se tem uma coisa que Jesus elogiou, foi a fé. Jesus não elogiou ninguém se não for a fé. Tanto que para a mulher cananeia ele falou assim: grande é a tua fé. E para Pedro ele diz: homem de pequena fé. Então veja, se um tem pouca fé e outro tem grande fé, quer dizer que a nossa fé ela não só pode, mas ela deve crescer. E uma forma de fazer com que a nossa fé fique contundente e que a nossa fé cresça e que nós possamos nos movimentar em fé é ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada também diz em 1 Coríntios capítulo 12 que a fé é um dom do Espírito Santo. Então a fé ela é um dom do Espírito Santo. Deus já deu uma medida de fé para cada um de nós. Amém, amados? Deus ele já deu. Então você não pode dizer assim: olha, eu não tenho fé para passar por esse problema, eu não tenho fé para passar por essa situação. Deus já deu uma medida de fé para você. Deus já deu uma medida de fé para mim. Amém, amados? E a fé também, ela diz lá em Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito Santo. Então, uma vez que nós crescemos em intimidade com o Espírito Santo de Deus, então nós vamos possuir uma fé. Porque é um fruto, é uma consequência de uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Agora, uma coisa que às vezes nós rouba a nossa fé ou impede nós de movermos na fé, é porque quando olhamos para um texto desse que fala de Abel, que fala de Enoque, que fala de Noé e que fala de Abraão, você pode pensar assim, eu não sei se você pensa, mas às vezes nós pensamos: não, mas isso é Noé, não sou eu. Isso é Abraão, não sou eu. Abraão foi o pai da fé. Não, isso daí é Abel, não sou eu. Mas, amados, quando nós pensamos desse jeito e nos desanimamos, porque você diz assim: não, isso aí é Paulo, não, isso é João, mas e eu? E eu?
Amados, quando nós pensamos desse jeito, nós somos antibíblicos. Porque na verdade você está dizendo que esses homens tinham algo especial que você não tem. E se eles têm algo especial que você não tem, que eu não tenho, então eles devem ser adorados, eles devem ser reverenciados. Mas eles não tinham. A palavra de Deus diz que Deus não escolhe quem tem. Deus não escolhe quem possui. Deus não escolhe quem sabe fazer. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas tolas desse mundo para confundir as sábias. A Bíblia Sagrada diz que Deus escolhe quem não tem para confundir aquele que tem. A Bíblia diz que Deus escolhe quem não é para confundir aquele que acha que é. Glória a Deus. Então, se Deus escolheu Abel, se Deus escolheu Enoque para ter essas experiências, se Deus escolheu Abraão, não é porque eles tinham, amados. Porque senão Deus escolhe pessoas capacitadas. Repita comigo, eles não tinham. Eles não tinham, amados. Agora, veja bem, entenda. Deus escolhe quem não tem. Deus escolhe quem não é. Deus escolhe quem não sabe fazer. Sim ou não? Sim. Então eu não devo me gloriar em nada. Se o Emerson, se o pastor Emerson, ele tem algo, ele não deve se gloriar em nada. É porque Deus deu. É porque Deus derramou a maravilhosa graça dele sobre a nossa vida, amados. Sim ou não, amados? Sim. Então nós devemos entender isso. Preste atenção, então. A igreja, ela não será julgada de forma alguma por aquilo que ela não tem. Deus sabe quando te escolheu que você não tinha condição de amar. Deus sabe quando Ele me escolheu que eu não tinha condição de perdoar. Deus sabe quando Ele me escolheu que eu não tinha fé suficiente. Deus sabe quando Ele me escolheu que eu precisava de libertação, de cura e de restauração. Deus sabe quando Ele me escolheu que eu não tinha nada, mas mesmo assim Ele me escolheu. Então Ele não vai me julgar por aquilo que eu não tenho. Amém, amados? Amém. Mas se tem uma coisa que Deus vai julgar a igreja, é por aquilo que a igreja não tem, porque não buscou nele. Porque Deus é a fonte de todas as coisas. Se nós não temos amor, Ele tem amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é desculpa para nós não termos amor. Porque se temos um relacionamento com Ele, Ele derrama o amor dele em nossos corações. Se nós não temos fé, nós não vamos ser julgados por não ter fé, mas vamos ser julgados por não ter buscado a fé em Deus, amados. Se nós não temos algo, não vamos ser julgados pelo que não temos, mas vamos ser julgados como a parábola dos talentos, de termos enterrado os nossos talentos e não ter buscado naquele que é a fonte das águas transbordantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, essa é uma introdução para nós refletirmos, porque eu converso com os irmãos, converso com as ovelhas, converso com os crentes e diz, pastor, mas eu não tenho. Tudo bem, você não tem, é verdade. Mas há um lugar, amados, que tem de sobra. E se nós buscarmos, com certeza, Ele derramará sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens, eles não tinham porque eram bons. Eles tiveram porque tiveram uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Veja, a Bíblia Sagrada diz que Abel, aqui, o primeiro, Abel, capítulo 11, versículo de número 4. Veja, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, porque Deus aprovou a sua oferta. Então, Abel, quando foi sacrificar pela fé, ele sacrificou de forma superior, amados. Por que ele sacrificou de forma superior? Caim não tinha fé? Sim ou não, amados? Sim. Tinha, claro que tinha. Caim, ele tinha fé. Caim, ele tinha fé tanto que ele também ofertou, tanto que ele também sacrificou. Caim também tinha fé. Só que a fé de Caim não estava alinhada com a vontade de Deus.
A geração de Caim, ela até tem fé, mas a sua fé não está alinhada com a palavra de Deus. A fé de Abel estava alinhada com a vontade de Deus, amados. Então não basta nós fazermos ou crermos, precisamos fazer segundo a vontade de Deus. A geração de Caim não é a geração que não faz, é a geração que faz, e às vezes faz muito. Mas o que nós devemos perguntar é se estamos fazendo segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira fé em adoração genuína, ela não cumpre apenas rituais, amados. Ela não cumpre apenas meros rituais. Eu vou louvar porque eu tenho que louvar. Não, ninguém tem que louvar. Não, eu vou na igreja porque eu sou obreiro e tenho que ir na igreja. Não, eu vou dar o meu dízimo porque senão o pastor vai ver que meu nome não está lá e ele vai ficar triste comigo. Não, amados, a verdadeira fé em adoração a Deus, ela não cumpre meros rituais, mas ela faz segundo o coração de Deus, para agradar o coração de Deus, amados. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus. Se louvamos é para agradar o coração de Deus. Se meditamos na palavra é para agradar o coração de Deus. Essa é a verdadeira fé. Não apenas rituais. Não, eu vou orar, mas às vezes a nossa oração, amados, me perdoa, mas nós dormimos de tão religiosa que ela é. Para tudo nós alçamos a nossa voz, mas na oração, meu Deus do céu, porque são rituais apenas, amados, quando na verdade deveríamos rasgar o nosso coração diante daquele que pode nos dar, diante daquele que nos galardoa, diante daquele que nos presenteia, diante daquele que derrama a sua presença em nossas vidas. No Antigo Testamento, Deus ele mostrou a sua insatisfação, porque havia uma geração de Caim no Antigo Testamento, e eles cultuavam, eles sacrificavam, eles louvavam, irmãos, eles faziam tudo, mas Deus os reprovou, porque faziam por meros rituais. Nossa, hoje eu tenho que ir, meu Deus do céu, é ritual, amados. Abre para mim lá em Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 14. Isaías capítulo, quando você tiver um tempo, leia esse versículo 1 de Isaías. Ele vai dizer assim: olha, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Amados, porque achavam que com meros rituais poderiam agradar o coração de Deus. Irmão, Deus não se dobra para meros rituais. Não adianta subir escadaria, não adianta ficar se cortando, não adianta ficar se chicoteando. Deus ele não se dobra para meros rituais. A Bíblia diz: buscarei e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Aleluia. A igreja não vive de rituais, irmãos. Não adianta. Olha o que diz aqui, ó. Vou ler ali que para mim é mais fácil. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu já estou farto. Deus está dizendo: eu estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura. Eles sacrificavam carneiros e gordura. Eles sacrificavam, olha só, de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes a comparecerdes para mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios? Olha só: não constitueis em trazer ofertas vãs, ou incensos para a minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Olha que palavra, amados. A geração de Caim fazia, sempre fez, sempre teve a geração de Caim, a geração de Abel, mas a geração de Abel não faz de qualquer jeito, não. A geração de Abel
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faz-se agradar a Deus, amados. Busca o coração de Deus. É isso que Abel, ele alcançou o testemunho maior, porque Abel apenas não sacrificou, mas o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, prefigurou a expiação dos pecados. Abel, ele entendeu que a expiação de pecados era por derramamento de sangue. Era por derramamento de sangue. Por isso ele ofereceu um cordeiro. Ah, mas Caim não. Caim falou: eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar a melhor melancia. Eu vou dar a melhor goiaba. Eu vou dar a melhor uva. Mas Deus não pediu isso. Deus não pediu isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender o que Deus está pedindo, e não aquilo que eu quero oferecer, mas o que Deus está nos pedindo, amados. É o que Deus nos pede e não o que eu quero oferecer. Porque certa feita, Davi também pegou a arca da aliança e colocou em carro de boi novo. Colocou a arca da aliança em carro de boi novo. Não, mas é carro de boi novo, irmão. O que tem de melhor? É o melhor, é o que tem de melhor. Mas Deus reprovou. Porque não é segundo o que Davi acha, é segundo o que está escrito aqui na palavra. A arca da aliança deveria ir nos ombros dos levitas. A geração de Abel, ela não só faz, mas a geração de Abel, ela faz segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, amados. Não é segundo o que você acha, não é segundo o que vai. Mas eu não penso assim, pastor. Tá bom, Caim também não pensava. Por isso ele não alcançou o testemunho. Ainda Deus disse assim: mas se Caim fazer o que é certo, eu vou aceitar. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque Abel era escolhidinho de Deus, não é porque Abel era queridinho de Deus, não, amados. Deus falou assim: ó, se Caim ele fizer da forma correta, eu também aceito. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus ele pede que a nossa fé, que o nosso fazer seja segundo o coração de Deus, amados. Amém? Ah, eu não penso, cadê? Ah, não acho que eu tenho que chegar no irmão para pedir perdão, não. Eu acho que isso é besteira. Ah, tá, mas o que está dizendo aqui é o que está aqui que eu preciso enxergar. É aquilo que aqui está escrito, o que Deus ele pensa e não o que eu penso. Amém, amados? É o que Deus pensa e não o que eu penso. O segundo herói da fé, da galeria da fé aqui, e que tem muito a dizer para nós, o nome dele é Enoque, amados. Enoque, pouco se sabe de Enoque, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que antes de ele ser transladado, ele foi levado ao céu. Enoque não conheceu a morte. Irmãos, numa época que não tinha Bíblia, não tinha culto, não tinha pastor, não tinha profecia, não tinha profeta, não tinha ensino da palavra. Esse homem, amados, a Bíblia diz que antes de ele ser transladado, ele foi transladado porque ele agradou o coração de Deus. Aleluia. Você imagina Deus olhar para o homem e dizer assim: eu vou recolher esse camarada. Ele era um adolescente, amados, quando Deus recolheu ele tinha 300 anos só. É, porque nessa época aqui, 300 anos, era adolescente. É, amados, um vivia 980, 300 anos, adolescente, Deus recolheu ele. Você imagina Deus olhar e dizer assim: meu, eu não vou deixar esse camarada porque ele vai se corromper. Vou recolher ele, amado. Deus tomou ele para si, porque agradou a Deus, deu testemunho, agradou a Deus, amados. E se tem duas coisas, pelo menos, que não agradam a Deus, porque se eu quero agradar a Deus, quantos querem agradar a Deus de verdade, irmão? Em nome de Jesus, nós queremos agradar a Deus, irmão. Nós queremos. Agora, você não vai agradar a Deus sem agradar o seu irmão, viu? Não pense assim: não, eu agrado a Deus desagradando o irmão. Não é assim, não. Não é assim, não. Se tem duas coisas que não agradam a Deus, nós temos que entender o que não agrada a Deus para entender como podemos agradar a Deus. Duas coisas, duas só. Entre tantas, tá? Mas duas coisas. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, olha só, impossível, irmão. Pode sacrificar, pode cultuar, pode pregar, pode louvar, pode falar em línguas, pode fazer o que for.
Lucas 1 estava dizendo que eles faziam tudo isso. Sacrificavam, luas novas, assembleias, culto disso, culto daquilo outro, culto daquilo outro. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes, irmãos, eu não sei vocês, mas eu vou falar nós louvamos coisas que não acreditamos. Não, pastor, tudo que eu louvo eu acredito. Acredita? Então porque a sua ação é totalmente diferente do louvor. Meu maior prazer. Me ajuda aí, vai, os levitas. Estar em tua presença. É mesmo? É mesmo. Olha o que eu estou dizendo. O meu maior prazer é estar em tua presença. Por que não passa? É só ficar. Dá 1h30 a gente está com. Mas o meu maior prazer não está na presença dele. Nós somos contraditórios. Porque às vezes louvamos sem fé naquilo que nós estamos louvando. Ouvimos sem fé naquilo que nós estamos ouvindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu agrado o amigo, eu agrado a Deus não. Segunda coisa que é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Alguém, por favor, liga esse ventilador aqui. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Amém, amados? Amém. Agora, eu posso ser um cristão e andar na carne? Posso. Por isso que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, amados, se eu estou numa natureza carnal, eu não posso agradar a Deus. Posso fazer qualquer coisa, menos agradar a Deus. Por quê? Por quê? Romanos 8,6. Por quê? Por quê? Porque a carne não é sujeita à lei de Deus. Repita comigo, a carne não é sujeita à lei de Deus. Olha lá, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A carne não é sujeita à lei de Deus. Não é sujeita à lei de Deus. Versículo 8, Ludmila. Esse é o 8? 8:8? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, amados, por que a carne não é sujeita à lei de Deus, irmãos? Exatamente, a parte C lá, ó. Pois não é sujeita à lei de Deus. Aí ele diz assim: nem em verdade pode ser. Preste atenção nisso aqui, irmão. Se nós alimentamos a carne, presta atenção, não vai ter fé. Aqui é o culto, nós estamos falando de fé, sim ou não, irmãos? Em nome de Jesus. A igreja quer crescer em fé, sim ou não? Sim. Irmão, se você alimentar a sua carne, se você alimentar suas emoções, seus sentimentos, sua carne, a carne não é sujeita à lei de Deus. Quer dizer o quê? Você pode ouvir, nossa, que palavra, meu Deus, nossa, meu Deus, pastor, olha, hoje o céu desceu, nossa, que louvor, maravilha, mas mesmo assim, a carne não é sujeita à lei de Deus. Quando diz que não é sujeita, quer dizer que ela não se dobra, ela não se enverga, ela não se inclina para a lei de Deus. Ela acha bonita a lei de Deus, ela acha, nossa, que lindo, mas ela não se dobra, ela não tem ação ao ouvir a lei de Deus, ela não se movimenta ao ouvir a lei de Deus, ela não obedece ao ouvir a lei de Deus, ela até ouve, até acha bonito, nossa, que pregação, nossa, que pastor, nossa, mas que louvor, mas ela não se inclina. Então, isso aqui é uma lei, irmão, é igual a lei da eletricidade. Se falar para o Márcio, desliga aí o interruptor, nós vamos ficar no escuro. Se não ficar, sai correndo, irmão, porque é a lei da eletricidade. Desligou, nós vamos ficar. Desliga aí, Márcio, vai ver. Aí, de novo, outro. Os todos. Pronto. É uma lei, irmão. Pode ligar. É uma lei. É uma lei. Então, quando diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, é porque é uma lei. Que o diabo
esses irmãos têm fé, né, meu? Esses irmãos dão testemunho. Nossa, o que acontece com esses irmãos? Nossa, esses irmãos têm tanto testemunho. Nossa, parece que Deus não gosta de mim. Não, é que na carne não podemos agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que andam segundo o Espírito, eles estão mortos para as obras da carne. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então é noite de nós fortalecermos, é noite de nós voltarmos a fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso homem interior, porque Deus vai derramar fé sobre a sua vida, Deus vai te renovar nos dons espirituais, Deus ele vai trazer um renovo para você, meu amado. Mas na carne, o máximo, sabe qual o máximo que na carne a gente consegue? Sabe qual é o máximo que na carne a gente consegue? Romanos 7, 18 e 19. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim. É o máximo que você consegue. Você fica assim, ó, querendo fazer o bem, mas não consegue. Ah, como eu queria perdoar, como eu queria amar, como eu queria orar mais, como eu queria buscar mais, como eu queria ter mais sabedoria. O máximo que você consegue é querer, mas não consegue efetuar. É o máximo. Mas graças a Deus, Romanos 8, capítulo de número 2, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma lei do Espírito de vida operando em você, há uma lei do Espírito de vida operando em mim, e ela nos libertou do pecado e da morte, meu amado. E se a lei do Espírito de vida nos libertou, é porque ela é uma lei maior do que a lei da carne. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a lei do Espírito da vida, ela nos libertou da lei do pecado e da morte, é porque é uma lei maior. É uma lei maior, senão não vai te libertar. Amém, amados? Amém. É uma lei. Se eu soltar essa pedra aqui, é uma lei, ó, vai caindo, não tem jeito. A não ser que tenha uma lei maior do que essa. Uma lei maior. Amém, amados? A lei do Espírito de vida nos libertou. Você é liberto, meu querido, louvado seja o nome do Senhor. Você é liberto para buscar a Deus. Você é liberto para buscar a presença do Senhor, a palavra do Senhor. Então aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora Enoque agradou a Deus. Enoque agradou a Deus. A verdadeira fé, ela transforma a nossa vida cotidiana, amados. A verdadeira fé, ela nos leva a viver coisas únicas na presença de Deus. A verdadeira fé nos leva a viver coisas únicas na presença de Deus. Olha o que Enoque viveu na presença de Deus, amados. Uma coisa única, ele foi transladado. Deus tomou Enoque para si. Eu não digo que você vai ser transladado, mas Deus tem experiências para a sua vida. Deus ele tem uma fé, uma porção de fé para você, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Deus tem, amados. Deus tem experiências na sua vida, tem situações na sua vida em que Deus ele quer derramar da fé. Deus ele quer derramar da fé. Eu já baixei. Deus quer derramar da fé nos nossos corações, amados. Fé, poder, autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amém. Se nós, na verdade, você sabe que um pecado é pecado de incredulidade, não? Pecado, incredulidade é pecado. Por isso que a fé é tão importante. Porque o antônimo de incredulidade é fé. Sim ou não? O antônimo de incredulidade é fé. E nós deveríamos pedir perdão pela nossa incredulidade. Você quer ser curado, irmão? É o que eu digo, muitas pessoas não são curadas do nervoso, sabe por quê? Porque eles não pedem perdão, eles não confessam. Porque se toda vez que ela ficasse nervosa, ela dobrava o jeito e falava: Deus, me perdoa, Senhor, fiquei nervoso de novo. Deus já tinha curado seu nervoso. Mas a gente não acha que é problema. Se não é problema, não é problema. A mesma coisa é a incredulidade. Tanto é que aquele pai daquele menino
que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno que estava sobre a vida dele, de Marcos, capítulo de número 9, aquele jovem lunático, aquele homem disse para Jesus: me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, o que ele fez? Libertou o menino. Por quê? Porque o pai confessou. O pai não colocou uma capa de fé. Ah não, eu sou o quê? Eu sou o cara. Abraão não é nada. Eu sou. Não, ele não colocou a capa de fé. Ele abriu o coração e falou: quer saber, eu não tenho fé não. Eu não consigo crer nisso não. Consigo não. Me ajuda. Jesus falou: opa, agora. Amém, irmãs? Nós devemos dizer: Deus, eu não tenho, eu não consigo, mas me ajuda. Deus não pode dar uma coisa que a gente tem, amados. Amém? Você tem sabedoria? Deus não vai te dar. Você tem. Agora, se você for na presença dele e dizer assim: Deus, eu não tenho, ainda que você tenha, Deus, eu não tenho sabedoria. Porque a Bíblia diz que aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá e não lança em rosto. Agora, Deus não vai dar o que você tem. Não, eu tenho fé. Deus não vai dar. Mas se você for buscar, com certeza, Deus derramará sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que estão na carne não podem também agradar a Deus. Amém, irmãos? Não podem agradar a Deus. A Bíblia Sagrada vai falar de Noé. Noé também alcançou o testemunho pela sua fé. A fé de Noé era uma fé, mas que ela não se importava, na verdade, com opiniões contrárias. A verdadeira fé ela não se importa com o que as pessoas pensam. Você sabe por que muitos param na caminhada, param de crescer na presença de Deus, de buscar, de ouvir a palavra? Porque quando você fizer um concerto com Deus mesmo, eu digo você e eu, tá bom? Quando nós decidimos no nosso coração, não, a partir de hoje vai ser diferente. Vou criar metas, vou criar objetivos espirituais, me arrepender do que tiver que arrepender, confessar o que tiver que confessar. A partir de hoje é tudo novo. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai desagradar muitos. Muita gente vai falar: olha que fanático. Sabe por quê? Porque ninguém se importa, irmãos. Ninguém se importa nem com frio, nem com quente. O que as pessoas gostam mesmo é do morno. As pessoas não gostam nem do frio, nem do quente. Elas gostam do morno. Sabe por quê, irmãos? Porque o morno agrada a todo mundo. O morno agrada dos dois lados. O morno agrada a todo mundo, irmão. Se está na igreja, ele é crente. Mas se estiver na rodinha de amigo também, ele é o melhor. Tanto faz. O frio não agrada a todo mundo. O frio não agrada a todo mundo, sim ou não? Sim. Não. O frio dá trabalho para os pais. O frio dá trabalho para a família. O frio, ele é ímpio, irmão. Ele dá trabalho. Ele é ímpio, ele não agrada a todo mundo. Porque ele é frio, ele é ímpio. Não é verdade? E o quente? O quente também não agrada a todo mundo, não. Não agrada não. Porque o quente ele é posicionado. Amém, amados? Ele é posicionado. Você vai falar com alguém que é quente, segundo Apocalipse, ele fala de Jesus, irmão. Você fala: meu, não dá pra... esse camarada só quer falar, não sei, ele não tem outro assunto, ele só quer falar de Jesus. Ele é posicionado, irmão. Ele não negocia valores. Ele é mas e o humor? O humor tanto faz, irmão. Né? O humor tanto faz. Porque ele agrada tanto um lado como o outro. Noé, a fé de Noé era uma fé posicionada. Uma fé que por 100 anos Noé foi criticado e chamado de louco. Por quê? Irmãos, me perdoa. Só um camarada que tem muita fé para construir uma arca no meio do deserto. Você imagina? Não chovia naquela época. E o camarada recebe uma mensagem para ele construir uma arca, porque vai vir um dilúvio. Então a fé de Noé é uma fé, amados, que não se importa com a crítica dos outros. Não se importa.
pessoas pensam a nosso respeito. Aleluia. Vão dizer que você é louco, virou fanático. Amém. Mas é a fé. Muitas críticas Noé recebeu por construir a arca, mas ele venceu pela fé. Amém, amados? Amém. A verdadeira fé, ela não se baseia em raciocínio lógico. Primeira coisa, para Deus chamar Noé, primeiro que Deus desconstruiu o próprio Noé. Porque, irmãos, a fé não se baseia. Deixa eu ver, eu vou fazer 2 mais 2 é 4, será que Deus, mas não vai dar. Irmãos, para. Não veremos milagres dessa forma. Me fala que raciocínio lógico tem em transformar água em vinho. Diz para mim, irmão, que raciocínio lógico tem em dar um grito e as muralhas caírem. Fala para mim que raciocínio lógico tem. A fé não trabalha com raciocínio lógico. O raciocínio lógico é para você dirigir carro, irmão. O raciocínio lógico é para você fazer comida. O raciocínio lógico é para nós fazermos as coisas dessa vida. Mas a fé não trabalha com raciocínio lógico. A fé trabalha no coração, na certeza de que Deus, Ele nos ouve e cumpre as suas promessas em nossa vida. Ainda que não tenha lógica nenhuma, ainda que não tenha evidência nenhuma, porque Noé não tinha lógica nenhuma, ele construiu uma arca naquele tempo, não tinha lógica nenhuma, não tinha evidência nenhuma, mas Noé creu naquele que falou com ele. Irmão, você quer ver milagre na sua vida? Então renuncia o raciocínio lógico para as coisas sobrenaturais de Deus. Por isso que a Escritura Romanos diz o quê? Renovai a vossa mente do vosso entendimento. Precisamos renovar a nossa mente para as coisas dessa vida. Raciocínio lógico. Não vai ter fé para virar a rua. Não, pastor, eu vou virar aqui à direita, eu preciso ter fé. Não, irmão, você tem que ter raciocínio. Você tem que ver a placa ali se você pode virar. Não, tem que ter fé para fazer essa comida. Não, irmão, você tem que conhecer de tempero, tem que conhecer de comida, tem que conhecer de culinária. Mas para viver o sobrenatural de Deus, não, irmão. O nosso raciocínio só estraga. Sim ou não? O nosso maior inimigo é o nosso próprio pensamento. Sim ou não? Não é verdade? A mente é o campo de batalha. Muitas vezes quem se opõe à nossa fé é os nossos pensamentos. Ou com você não é assim? Não é assim com você, meu irmão? É o seu próprio pensamento. Você diz, não vai dar certo. Não tem lógica isso. Não, isso aqui não consigo, não tem lógica. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus de lógica. Ele disse, haja luz e houve luz. Não tem lógica, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te desafio nessa noite a colocar situações da sua vida na presença de Deus e apenas crer. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Jesus disse para Jairo, crê somente. Jairo, crê somente. Crê, irmão, em nome de Jesus. Não fica no raciocínio lógico, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, irmãos, Ele multiplica o ânimo de quem não tem ânimo nenhum. Onde está a lógica nisso? Vocês prestaram atenção no que eu disse? Deus multiplica o ânimo de quem não tem vigor nenhum. Se não tem vigor nenhum, como você vai multiplicar? Nenhum vezes nenhum é o que, irmão? Irmão, qualquer número vezes zero é zero. Mas a Bíblia diz que Deus multiplica, porque a matemática de Deus não é nossa matemática. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós não teremos fé. Nós não teremos fé se não renunciarmos à nossa lógica. Essa foi uma área que Deus mais tem operado na minha vida. Porque acontecem umas coisas comigo, e eu sei que acontece com você, irmão, mas comigo acontecem umas coisas. E você pensa que Deus explica? Meu servo, está acontecendo isso com você por causa disso, viu? Ele não explica, irmão. Ele só vira tudo de ponta cabeça. E você tem que ter fé e crer que Ele é poderoso para operar aquilo que você não está entendendo.
naquilo que você não está compreendendo. Glória a Deus. Irmão. Agora você quer ter raciocínio. Não, Deus, explica aí para mim. Aí o dia que Ele não explica, você desvia. Porque o nosso relacionamento com Deus não é por explicação. Ele chega para o casal e diz assim, ó, o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas Ele não explicou. Por que Ele não explicou? Porque Deus não explica, irmão. Porque se Ele explicar não é fé, é raciocínio. Ah, entendi. Ah, tá, então tá tudo bem. Aí o dia que Ele não explicar, pronto. Então, eu não sei você, mas na minha vida tem umas 4 áreas que não tem lógica. Às vezes é 4, às vezes é 3, Ele resolve uma, mas às vezes Ele resolve 2, põe mais 2, que também não tem lógica, meu. Sabe o que Ele está fazendo com você? Ele está criando em você a fé, que é para você crer somente, crer no caráter de Deus, porque Ele não vai falhar com você, Ele não vai te deixar na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai te frustrar, louvado seja Deus. Mas enquanto você estiver no raciocínio de 2 mais 2 é 4, de 5 mais 5 é 10, de 6 mais 6 é 12, com Deus, com as coisas sobrenaturais, você não vai crescer em fé, não vai crescer. Então aprenda a descansar. Quando vir o raciocínio lógico, se Noé tivesse raciocínio lógico. E para finalizar, Abraão, a fé de Abraão. Deus chega para Abraão, muito parecido com Noé, Deus chega para Abraão e fala, sai da sua casa, da sua parentela, sem GPS, irmão, sem GPS, sem placa, sem nada. E Abraão simplesmente sai. Ele sai de um lugar seguro, da casa dos seus pais, para morar em tenda. E Deus nem falou o caminho. Olha só a fé de Abraão, amados. E tem um texto que eu gosto muito, que é Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 20. Olha só esse texto, Romanos 4, do 18 ao 20. A qual é esperança creu contra esperança. Olha só, a qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Raciocínio, peraí, mas eu já estou com quase 100zão. Sara também, eu acho que não vai rolar não. Raciocínio. Aí alguém diz assim para você, pastor, mas isso é loucura. Sim, é loucura, irmão. Por isso que o homem natural, ele acha loucura as coisas do Espírito. É loucura um camarada com 100 anos ser pai. É loucura isso. Mas ele não se atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas sabe o que ele fazia cada vez que via o raciocínio lógico? Cada vez que via incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, Cada vez que vinha lógica, dizia Abraão, o diabo soprava no ouvido dele, Abraão, olha só a mulher, Abraão, olha ali, Sarinha, ó. Ixi, você acha que é uma adolescente, uma garotinha? Olha lá, Sarinha, Abraão. Mas Abraão, cada vez que o diabo soprava no ouvido dele, ele falava, glória a Deus, Deus prometeu, Deus é fiel, Deus vai cumprir, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele foi se fortalecendo, dando glória a Deus. Aleluia. Ele creu em esperança, creu contra a esperança, e numa esperança sobrenatural, ele creu contra a esperança natural, que dizia que o corpo dele já estava amortecido. É isso que quer dizer o texto. E uma esperança sobrenatural, ele creu contra a esperança natural. É isso que o texto quer dizer, amados. Porque há 2 tipos de sabedoria, há 2 tipos de alegria, e há 2 tipos de esperança também. Tem a esperança natural, que é a lógica. O médico olha para você e diz,
É isso aí. É lógico. Mas ele creu contra a esperança natural, com uma esperança sobrenatural em Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E é um lugar que nós precisamos chegar. Como se não bastasse. Se coloque de pé. A verdadeira fé, a verdadeira fé, além de ela não se basear em raciocínio, além de ela não se basear em lógica humana, além de ela não se basear em críticas de pessoas, além de ela fazer aquilo que é do jeito de Deus, conforme a vontade de Deus, a fé verdadeira, meu irmão, a fé verdadeira, louvado seja o nome do Senhor, ela não tem problema em sacrificar aquilo que nos dói. A fé verdadeira, ela sacrifica aquilo que nos dói. Porque como se não bastasse, na vida de Abraão, não sei o que foi mais difícil, ele esperar 25 anos e depois ter um filho, do que ele pegar o filho e sacrificar a Deus. Você imagina, irmãos, sabe o que ele sacrificou? A promessa. Ele sacrificou a promessa. Eu fico imaginando, porque Abraão demorou 3 dias para chegar até o Monte Moriá. 3 dias. Eu fico imaginando no meio do caminho que o diabo soprou no ouvido de Abraão. Abraão, esse Deus é confuso, né, Abraão? Peraí, irmãos, vem cá, Abraão. Primeiro, ele fala para você sair da casa dos seus pais. Depois, você tem que esperar 25 anos. Aí ele cumpre a promessa e diz que a sua geração vai ser como a areia do mar, vai ser como as estrelas do céu. Só que essa sua geração depende de Isaac. Depende de Isaac. E agora ele está pedindo Isaac. Peraí, esse Deus é seu? É um Deus confuso, Abraão. Irmão, se fosse eu já falava, sai. Quando Deus falou assim, sacrifica o seu filho, o seu único filho, eu já falaria, sai, Satanás. Porque não tem lógica. Mas Abraão, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele sabia que quem estava falando com ele era o Senhor. Ele nem falou para Sara, porque Sara não tinha a mesma fé que Abraão. Às vezes a gente quer falar para as pessoas, hoje Deus falou comigo. Irmão, às vezes não tem a mesma fé. Abraão, para onde você vai? Vou sacrificar ali, daqui a pouco eu volto. Até o moço dele ele deixou no pé do monte, para que o moço não visse. O moço perguntou, e Abraão falou assim, olha, eu vou lá sacrificar, mas eu volto. Porque ele tinha fé que ainda que ele sacrificasse Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Abraão sabia de uma coisa, irmão, Deus não deixaria ele envergonhado. E eu quero te profetizar nessa noite, Deus não vai te deixar envergonhado. Deus não vai deixar você envergonhado. Mas tudo que está acontecendo na sua vida é para exercitar a sua confiança em Deus. Não é a sua crença, porque crer, até os demônios creem e estremecem, viu? Eles creem e estremecem. Crer não é mesmo que confiar. Eu já falei isso e vou falar para encerrar. Eu creio, irmão, que esses homens aí que faz malabarismo, essas coisas, eu creio que eles andam numa corda assim, ó, sem proteção nenhuma, eu creio. Se for numa corda, eu creio. Agora pergunta se eu confio de ir junto com ele lá na corda. Eu creio, mas não confio, irmão. Eu creio que tal pessoa é homem de Deus, mas não confio em dar a chave da minha casa para ele, não. Não dou nada. Mas eu creio que você é homem de Deus, irmão. Creio. Mas crer é diferente de confiar. E Deus ele não quer que a gente creia, irmão. Porque crer, até os demônios creem. Ele quer que você confie nele. E quando tudo não fizer sentido, você faz igual Abraão. Você acorda e diz, Deus, nada está fazendo sentido, mas eu continuo crendo. Eu continuo crendo, Pai. Eu continuo crendo no Senhor. Se fortalece dando glória a Deus. Se fortalece glorificando
agredi hoje o presbítero, meu irmão. Eu falei, meu irmão, eu não falo para as pessoas, mas há 7 anos aconteceu algo na minha vida que não tem lógica até hoje. E dos 3 primeiros anos, 900 dias, 900 e pouco, eu dormi 300 dias. 600 eu não sabia o que era dormir à noite, mas eu nunca falei isso sequer para minha esposa. Passei com o Senhor. As pessoas não sabem o que você passa, meu irmão. As pessoas não sabem de onde vêm as revelações. As pessoas não sabem de onde vem a unção. Mas Deus, Ele conhece, meu querido. Eu falava, Deus, não tem lógica. Isso aqui não tem lógica. E eu chorava e urrava de madrugada, sozinho. Sozinho, chorando e urrando. E a minha esposa acordava e falava, está tudo bem. E eu na sala com o olho arregalado, dizendo, está tudo bem, pode dormir, está tudo bem. Mas meu irmão, é porque não tem lógica. Deus está te levando para um lugar de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele vai usar médico, se Ele vai usar medicamento, se Ele vai usar baleia, se Ele vai usar um corvo, quem Ele vai usar eu não sei, mas tenha fé que de um jeito ou de outro Ele trará a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. A fé não dá um caminho para Deus. A fé não diz assim, o Senhor tem que fazer desse jeito. A fé não faz isso. Não, a fé não faz isso. A fé não dá um caminho para Ele. A fé diz, se o Senhor vai vir por detrás, se o Senhor vai vir por cima, se o Senhor vai vir pela direita, pela esquerda, ou andando por cima das águas, eu não sei. Mas uma coisa é certa: o Senhor, na quarta vigília, o Senhor virá. O Senhor virá, meu irmão. Você não vai ter experiência com Deus no raciocínio, não. Entendendo, querendo entender as coisas que eu quero entender. Não vai ter experiência, não vai ter experiência com Deus. Não tem. Com Deus, irmão, a experiência com Deus é quando você não entende nada. Entende? Mas você tem a certeza que Ele fará. Até a última hora ainda Ele fará. Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus, reflita nessa palavra. Deus está te levando para um caminho de fé. Diga por mão, diga, irmão, Deus está te levando para um caminho de fé. É hora de ter experiência com Deus. Ou você vai ficar contando o testemunho dos outros, igual Jó. Ah, eu te conhecia de ouvir falar o resto da vida. Não. Ele te pegou pela mão e te levou para o deserto. Tem um louvor que diz, né? Ele te levou para o deserto. Agora é você e Ele. É você e Ele. Você não quer ter experiência? Você não disse que queria ter experiência? Agora é você e Ele. Irmão, eu vou te falar, não precisa mais ninguém, viu? Dói. Claro que dói. A sua carne não quer, ela rejeita, ela quer uma lógica. Mas é glorioso. Eu só tive uma visão, porque quando eu me converti, meu pastor disse para mim, Emerson, eu tive uma visão com você, isso há 23 anos atrás. Ele falou, vai ser glorioso, mas vai ser doloroso. Quando aconteceu, eu tive essa visão de novo. É como se eu fosse uma criança, eu sentava no colo do meu pastor assim, para aprender. E ele olhava para o meu rosto e dizia assim, por que você está chorando? Eu não te disse que ia ser doloroso, mas que ia ser glorioso. Amém, amados? Vai ser glorioso na sua vida, querido. Passa, porque vai ser glorioso. Amém? Eu quero orar. Não vou pedir desculpa ao horário, porque é final de campanha. Nós vamos louvar ainda e vamos embora para a nossa casa. Receba essa palavra em nome de Jesus, meu irmão. Aprenda a andar com Deus não pela lógica, não pelo raciocínio, não por rituais, meros rituais, mas aprenda a andar com Deus, sabendo que Ele é na sua vida e Ele cumprirá as promessas que Ele fez para você. Um dia de processo vale 1000 anos de sermão. Você ouviu de sermão 1000 anos, mas um dia de processo você fala, agora aprendi. Amém, amados? Querido Deus e Pai, Deus santo e maravilhoso, Senhor, meu Deus amado, é o encerramento dessa campanha, Pai. Deus querido, meu Deus amado, a fé de Abel, a fé, meu Deus amado, de Enoque, a fé, meu Deus amado, de Noé e a fé de Abraão, ó Pai. Homens, meu Deus amado, que não tem, meu Deus, a modernidade que nós temos, não
tiveram acesso às escrituras que nós temos, não teve acesso aos originais, meu Deus amado, mas eles te buscaram, ó Pai, e o Senhor derramou graça sobre a vida deles, ó Pai. Senhor, meu Deus amado, o Senhor não é Deus que faz acepção de pessoas, o Senhor não é Deus que tem os seus queridinhos, ó Pai. Senhor, derrama sobre a vida da igreja, Pai, derrama sobre a vida do teu povo essa fé, essa esperança, meu Deus amado, que crê contra a esperança, Pai, para que eles, meu Deus amado, vejam o teu poder e possam dar testemunhos, meu Deus amado, de que o Senhor é o Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, igreja? Essa é a minha oração, irmãos. Às vezes eu falo para os irmãos, eu queria passar com você, mas o processo é seu. Eu posso orar por você e te ajudar, mas o processo é seu. Mas o milagre e o testemunho também será seu. Amém? Pastora Ana Paula, eu vou fazer o final aqui, tá bom, filho? Vou contradizer aqui o presbítero. Você deixa o presbítero? Sexta-feira nós temos o culto de oração, domingo temos o culto com as irmãs, né, na frente, é isso? É junto com as irmãs, mas a igreja vai estar aqui, viu, irmãos? Amém? Tá? Amém? E vai ser uma bênção. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja, todos digam amém. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, amados, final dessa campanha, e vamos para a nossa casa, em nome de Jesus. Estamos de pé.
avançar, nós vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, o leão não parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.